Já fazia muito tempo que eu sabia que estava envelhecendo bem. Chamo-me Margarida Silva, tenho 63 anos, e gosto de pensar que sou uma mulher cuidada, com olhos claros que ainda brilham e um sorriso sereno que raramente desaparece do meu rosto. Moro numa casa antiga em Viseu, aquela cidade tranquila do interior de Portugal, onde as ruas parecem sussurrar histórias de outras eras. O cheiro à broa de milho e a compota caseira costumam estar sempre presentes na minha cozinha. É o meu pequeno ritual de conforto. A minha filha, Cláudia, casou-se há cerca de meio ano. O marido dela, o Tiago, é um homem calmo, de estatura robusta, com pouco mais de 30 anos, e um olhar sério que parece guardar segredos profundos. Ele fala pouco, mas quando faz, as suas pausas silenciosas dizem mais do que qualquer palavra. Sempre admirei essa quietude dele, embora confesse que, por vezes, me deixasse meio intrigada, a pensar se ele estava a esconder alguma coisa, ou se estava apenas a guardar energia para a próxima conversa. Foi num domingo, daqueles dias em que o sol se cola às janelas e a brisa entra suave pela varanda, que senti algo estranho pela primeira vez. Estava a arrumar a sala quando percebi que o Tiago me olhava de um modo diferente. Não como a sogra da mulher dele, nem como uma figura qualquer na casa da família, mas como se eu fosse, simplesmente, uma mulher. Um olhar quente, atento, prolongado. O meu coração deu um pequeno salto, daqueles que julgava já não sentir há muito. Que disparate, pensei para mim mesma, tenho mais de 60 anos, já vivi o suficiente para saber que cenas destas são para os miúdos. Mas o olhar repetiu-se. E não uma, nem duas vezes. Tiago começou a aparecer com mais frequência, às vezes acompanhado da Cláudia, outras só ele. Dizia que precisava de ajudar no jardim, consertar a torneira da garagem, ou arranjar o cabo da televisão. Sempre havia uma desculpa. Nos dias mais quentes, aparecia de t-shirt, e eu não conseguia deixar de reparar nas veias nos seus antebraços e no suor que escorria pelo pescoço quando se abaixava para apanhar as ferramentas. No princípio, lançava-lhe olhares furtivos, quase envergonhados, mas com o tempo comecei a encará-lo abertamente, com uma curiosidade que me assustava um pouco. À noite, sentávamos-nos os três na sala, mas muitas vezes ficávamos só eu e ele, porque a Cláudia trabalhava até tarde. Numa dessas noites em que ela não apareceu, decidi servir-lhe um copo do meu licor caseiro de cereja, que guardava só para ocasiões especiais. Ele olhou para mim demoradamente, e falou com uma voz que nunca antes tinha ouvido. Aqui, neste sítio, é como se fosse a minha casa. Cheira a calor, a vida. Eu ri baixinho, meio nervosa, meio encantada. Havia algo ali, dentro de mim, que começou a mexer, como uma música que não ouvia há muito tempo. No dia seguinte, o Tiago apareceu de novo, sozinho, com um livro na mão, um romance simples, daqueles que se leem numa tarde de domingo. Mas entre as páginas, encontrei uma nota pequena, escrita à mão, cheia de comentários e pensamentos que não tinham nada a ver com a história, mas que pareciam falar diretamente comigo. Não era um presente, era uma mensagem. Li o livro devagar, e a cada frase dele senti a presença dele mais perto, mais íntima, quase como se ele estivesse ali. Entre as palavras. Passaram-se alguns dias. Era tarde, a Cláudia não tinha regressado, e eu tinha preparado uma sopa com cebolinho fresco e pão caseiro. O Tiago comeu devagar, depois pousou a colher e olhou-me fixamente. Por que está sozinha? Perguntou. Quis responder, mas a garganta ficou seca. Como explicar que a vida, às vezes, simplesmente nos deixa assim? Que o amor é território dos jovens, e que eu já não tinha lugar nele. Ele levantou-se devagar, caminhou até mim e segurou a minha mão com uma firmeza silenciosa e um calor que eu quase tinha esquecido. Penso muitas vezes em si, sussurrou. É uma mulher linda. Sorri, surpreendida, e puxei a mão para trás, assustada, embora o meu coração disparasse não por medo, mas porque queria ouvir aquelas palavras. Acha mesmo? Perguntei, quase sem voz. Que sim, disse ele. Que ainda está viva. Engoli em seco. Por favor, és o marido da minha filha, murmurei. E você é a mulher que não sai da minha cabeça, respondeu ele. Não consegui dormir naquela noite. Um turbilhão de emoções agitava-me o peito. Não houve beijos, nem toques, mas havia muito mais ali do que palavras poderiam dizer. No dia seguinte, ele voltou com um ramo de lilás em pleno junho, coisa rara no nosso jardim. O aroma invadiu a casa como um choque elétrico, trazendo lembranças de juventude, de excitação. Peguei nos ramos, cheirei-os e olhei-o nos olhos. Isto não pode ser, murmurei. Está vivo, respondeu ele. E a vida nunca está errada. À noite, não usei cachecol nem perfume para esconder nada. Vesti só o hobby simples que uso em casa, com o cabelo solto. Quando ouvi o carro dele, o coração acelerou. Entrou sem dizer palavra, aproximou-se e pousou a mão no meu ombro com uma delicadeza quase impossível. Fechei os olhos e deixei-me levar por aquele momento, por aquela proximidade, pelo tremor que percorria o meu corpo.
Ele afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, acariciou a minha bochecha e eu não recuei nem avancei, mas senti um fogo acender-se dentro de mim. Na manhã seguinte, ele já não estava, mas no balcão da cozinha encontrei um bilhete. Penso em si. Perdoe-me se isso está errado, mas não consigo evitar. Guardei o papel entre as páginas do livro, como se quisesse esconder ou proteger aquela mensagem. Entre linhas, entre anos, entre vidas. E a partir desse momento, nada voltou a ser como antes. Nos dias que se seguiram, comecei a observar-me ao espelho com uma mistura de medo e fascínio. Não era vergonha do que via, mas receio do que sentia. Como explicar que o simples ruído de uma porta de carro me fazia o coração disparar? Que a antecipação de uma visita do Tiago era um segredo que guardava só para mim, como uma criança que esconde um doce proibido. Era um mistério até para mim mesma, e isso assustava-me mais do que qualquer ruga ou fio branco que aparecesse no meu cabelo. Ele não veio logo no dia seguinte, nem no seguinte. 2, 3, até uma semana inteira sem qualquer sinal. Mesmo assim, sentia-o em cada canto da casa, no ramo de lilás que foi murchando lentamente, na chávena de chá que ele usava e que eu evitava lavar, naquele lugar na mesa onde ele sempre se sentava. A Cláudia parecia não notar nada. Ultimamente, ela andava cansada, irrequieta. Falava de horas extra no trabalho, do estresse, de um colega que a deixava nervosa. Do Tiago, quase nada. Parecia que o marido dela estava a tornar-se uma sombra distante na sua vida. No 8º dia, quando menos esperava, ele estava lá, parado na porta da cozinha. Eu estava com as mãos cobertas de farinha, a tentar fazer pão, mas o tremor que me invadiu fez-me quase cair de joelhos. Senti a sua falta, disse ele, simples, sem floreados. Não foi uma declaração grandiosa, nada de cenas poéticas. Mas aquelas 4 palavras carregavam mais do que todos os romances que alguma vez li. Limpei as mãos no avental, virei-me devagar, tentei esquecê-la, sussurrei, com a voz embargada. Isto é errado, Tiago. Ele aproximou-se, quase tocando-me. E funcionou? Perguntou. Olhei para ele, demoradamente, talvez tempo demais. De repente, tudo parecia apertado. O ar, a sala, o meu próprio coração. Não, respondi. Ele estendeu a mão, tocou apenas nos meus dedos. Foi suficiente para reacender o fogo que pensava estar apagado. A partir desse dia, as visitas tornaram-se mais frequentes, sempre quando a Cláudia não estava. Não havia planos, nem expectativas. Conversávamos sobre música, a infância, a solidão que tantas vezes nos acompanhou. Outras vezes, ficávamos apenas sentados no crepúsculo, com um copo de vinho na mão, sem tocar um no outro, só trocando olhares silenciosos. Numa noite de chuva miudinha que batia nas janelas, aconteceu algo. Não um beijo dramático, como nos filmes, mas uma aproximação lenta, quase hesitante. A minha mão repousou na dele, a cabeça dele encostou-se ao meu ombro, e o seu hálito tocou meu pescoço. É um beijo, pensei, mas não nos lábios. É um beijo que une anos, desejos, medos. Com os olhos fechados, senti que o coração batia forte, num ritmo que há muito não conhecia. Ele não disse nada. Pegou na minha mão, pousou-a no peito dele, e eu senti o coração acelerar. Quando ele se foi embora, sentei-me à janela durante muito tempo. Não chorei nem sorri, apenas senti. Pensei em tudo que perdi, não um corpo jovem ou paixão ardente, mas a proximidade, a verdade, um olhar que realmente vê. Na manhã seguinte, encontrei a Cláudia na cozinha. Estava pálida, com olheiras profundas. Brigaste com o Tiago? Perguntei, cautelosa. Ela deu de ombros. Não sei o que se passa com ele. Está distante, como se nem me visse. Um frio percorreu-me o corpo, não de culpa, mas de consciência súbita. Tudo que fazemos tem consequências, e essas consequências não vivem só na nossa pequena e silenciosa bolha. Poucos dias depois, o Tiago voltou tarde, quando a Cláudia estava a trabalhar. O céu estava cinzento, e o vento trazia consigo um cheiro outono, apesar de ainda ser julho. Quero estar consigo, disse-lhe. Mal entrou. Eu fiquei parada, imobilizada. Não pode ser, Tiago, respondi, sacudindo a cabeça. Perco a minha filha, perco-me a mim mesma se continuar a vê-lo assim. Ele aproximou-se, pousou a minha mão na sua face, e senti o seu tremor, o seu respirar. Pela primeira vez, não disse não. Deixei-o entrar, deixei-me ir, deixei o tempo, a razão, o medo, tudo para trás. Naquela noite, aconteceu algo que não foi escândalo nem pecado, mas verdade. 2 corpos, 2 almas, sem pressa, sem fogo selvagem, apenas uma ternura lenta e profunda. Uma noite em que não nos escondemos, nem mentimos, só fomos. Na manhã seguinte, a luz parecia diferente, mais suave. Eu andava descalça pela cozinha, ouvi música antiga e sorri. Pela primeira vez em anos, não parecia alguém que apenas vive, mas alguém que ama. Até que a porta se abriu. A Cláudia voltou mais cedo, sem avisar.
O congelé. O Tiago ainda estava no quarto, e ela parou na entrada, olhando-me fixamente. Por demasiado tempo. Ele está cá demasiado tempo. Disse ela em voz baixa. Não foi um grito, nem uma acusação, só um sussurro que me atravessou o coração como uma lâmina. Eu queria responder, mas as palavras não saíram. Só consegui mover os lábios sem som. Então a Cláudia chamou o Tiago pelo nome. Ele ficou imóvel, depois veio lentamente, sem desculpas, sem explicações. Ela olhou para ele, depois para mim, e disse apenas: eu senti. Virou costas e saiu, sem lágrimas, sem raiva, com aquele olhar que nunca se esquece. Fiquei ali, no corredor vazio, descalça, sem forças, sem palavras. O Tiago juntou-se a mim. Desculpa, murmurou. Mas eu sabia que algumas dores não se curam. Elas ficam. E algo partiu-se naquela tarde. Algo que nunca mais seria como antes. Outono pintou a cidade de dourado e cinza. As folhas caíam devagar, como memórias que se desprendem. Cada som parecia um adeus. Em casa, o silêncio era tanto que até o relógio parecia exagerar no tic-tac. Passaram 3 meses. Sem Tiago, sem Cláudia, sem respostas. Depois daquele dia em que tudo desabou, não houve mais notícias. Nenhuma chamada, nenhum sinal. A Cláudia saiu de casa, simplesmente foi-se embora, sem uma palavra final. Deixou apenas um bilhete curto e cortante. Não sei quem és, mas já não és a minha mãe. Dobrei o papel várias vezes, alisei-o, mas não conseguia compreendê-lo. Não porque me julgasse inocente, mas porque o que aconteceu era maior do que qualquer culpa. Tiago desapareceu também. Não literalmente, eu sabia onde morava, mas não dava sinais de vida. Era como se tivesse apagado o próprio nome da morte. Os dias foram ficando mais curtos, a escuridão chegou mais depressa, e eu fui me habituando ao vazio. Não falava com ninguém, não cozinhava. A amoreira no jardim dava frutos, mas apodreciam na árvore. O lilás que ele me trouxe há meses já secara. Mas o sentimento? Esse permanecia, chegando-me à noite, quando tudo estava calmo e eu acordava a pensar se o que sentirá seria ilusão ou amor. Um amor silencioso, perigoso, profundo. No final de outubro, tocaram a porta. Pensei que fosse o vizinho ou o carteiro, mas quando abri, lá estava ele. O Tiago, mais magro, pálido, com barba por fazer e olhos que já não eram os mesmos. Nenhum de nós disse nada. Olhamos um para o outro como estranhos que partilharam um sonho. Depois entregou-me lentamente um envelope da Cláudia, disse ele, baixinho. Quis que eu lhe trouxesse. Só isso. Ela odeia-me, não é? Perguntei. Ele desviou o olhar. Não. Mas não consegue perdoar que tenha pensado primeiro em si. Talvez porque nunca tenha aprendido a fazer isso. O bilhete era curto, escrito à mão. Entendo mais do que gostaria, mas nunca lhe perdoarei por me ter feito espectadora do vosso amor. Preciso de tempo. Talvez uma vida inteira. Dobrei a carta e pus-a de lado. Ele continuava ali, firme. Tentei esquecê-la, disse ele. Eu também, respondi. Um vento frio entrou pela porta aberta, trazendo o cheiro da terra molhada e do ar de novembro. Olhamos um para o outro. E funcionou? Perguntei. Ele abanou a cabeça. Não. Não foi pecado, Margarida. Foi verdadeiro. Mas a verdade, às vezes, também destrói. O resto é só meia-verdade. Sentamo-nos na cozinha, bebemos chá. Sem vinho, sem toque, só 2 humanos a tentar aproximar-se devagar. Ele contou-me das semanas seguintes, das noites em que ficava acordado a pensar em mim, na minha janela, no lilás, no meu sorriso silencioso. Eu ouvi, calma, com aquele olhar que só as mulheres que perderam tudo e sobreviveram conhecem. Algumas semanas depois, aconteceu algo estranho, nada dramático, nada de cenas de filme, nem beijos na chuva. Passeávamos sem rumo pelo Parque do Fontelo, 2 vultos entre árvores. Paramos num banco. Ele sentou-se, eu também, e pus a mão na dele. Não éramos amantes, nem culpados. Éramos 2 que sabiam. O amor nem sempre é certo, mas é sempre verdadeiro. O inverno chegou cedo, as janelas embaciadas, o cheiro da lareira encher a casa. Comecei a cozinhar de novo, nada de especial, mas quente. Recebia o Tiago às vezes, para jantar, mas nunca mais pernoitou. Conversávamos, calávamos, e às vezes ríamos, com a suavidade de quem sabe que a vida é uma piada que só nós entendemos. A Cláudia mantinha-se longe. Uma vez enviou um postal de Itália, sem palavras, só um pôr do sol. Eu já não chorava por ela, nem por nós. Numa dessas noites, sentamo-nos lado a lado, como no início, com chá e música. Ele olhou-me fundo. Ainda te amo, disse. Sorri, não com a paixão dos jovens, mas com a ternura dos que aprenderam a amar devagar. Sei, sussurrei.
Mas hoje isso já não basta. Ficamos ali, sem exigências nem promessas, apenas dois corpos, duas vidas, uma história que não acabava, mas que nunca verdadeiramente começou. E às vezes, só às vezes, isso chega. Mas então, quando a esperança parecia uma brisa leve, o telefone tocou. Era uma chamada sem número. Do outro lado, uma voz que eu não reconhecia murmurou: Margarida, há coisas que deve saber. Sobre o Tiago. O silêncio caiu pesado, e eu soube que o próximo capítulo da nossa história estava prestes a começar. O telefone caiu-me da mão. A voz do outro lado da linha era estranha, quase um sussurro carregado de urgência, como se quem falasse temesse ser ouvido. Fiquei ali, parada, o coração a martelar no peito, e a casa silenciosa parecia encolher-se à minha volta. Quem seria? E o que poderia haver para saber sobre o Tiago que eu ainda não soubesse? A dúvida instalou-se como uma sombra que não me largava. Na manhã seguinte, ainda com o peso daquela chamada a apertar no peito, decidi dar um passeio pelo centro histórico de Viseu. O sol de inverno tentava espreitar entre as nuvens, e as ruas de calçada portuguesa estavam molhadas, reflexos de luz que pareciam espelhos partidos. Parecia que tudo ao meu redor se partia e reconstruía ao mesmo tempo. Enquanto caminhava pela Praça da República, vi uma figura sentada num banco, meio encostada ao muro do Museu Grão Vasco. Era uma mulher, de meia idade, com casaco comprido castanho, o cabelo preso num rabo de cavalo descuidado e uns olhos verdes que pareciam conhecer segredos. Quando os nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio. Ela sorriu, um sorriso triste, e fez um gesto para que me aproximasse. Margarida Silva? Perguntou, com uma voz rouca. Sim, respondi, hesitante. Chamo-me Isabel. Conheci o Tiago há alguns anos, antes de ele casar com a sua filha. E há coisas que deve saber. Meu estômago embrulhou-se. O que haveria para contar? Isabel puxou do bolso um envelope grosso, que me entregou sem dizer mais nada. Abri ali mesmo, as mãos a tremer, e encontrei fotografias, bilhetes e cartas antigas. Cartas onde Tiago falava de outra vida, de outras pessoas, de segredos que não partilhara com ninguém. Ele esteve envolvido numa situação complicada, continuou Isabel. Não é o que parece, Margarida. Mas tem de estar preparada para tudo. Procurei palavras, mas só consegui balbuciar um obrigada. A mulher levantou-se e desapareceu pela rua estreita, deixando-me ali, com um turbilhão de perguntas e um frio que parecia vir de dentro. De volta à casa, sentei-me à mesa da cozinha, as fotografias espalhadas à minha frente. A casa parecia menor, mais vazia, e o cheiro do lilás seco misturava-se com o aroma do café acabado de fazer. Peguei no telefone para tentar falar com Tiago, mas chamou direto para o voicemail. Um nó apertou-me a garganta. No dia que se seguiu, acordei com uma sensação estranha, como se alguém me estivesse a observar. Olhei pela janela e vi um carro parado do outro lado da rua, uma silhueta familiar no banco do condutor. Era ele. O coração disparou, mas desta vez, não por amor. Por medo. Quando entrei na rua, ele levantou a mão num gesto calmo, mas o olhar era outro. Mais duro, mais distante. Antes que pudesse falar, ouvi passos apressados. Uma jovem, talvez da minha idade, com um casaco vermelho e um sorriso nervoso, apareceu do nada. Margarida? Chamou ela, com aquele sotaque do Porto, bem carregado. Desculpe aparecer assim, mas preciso de falar com você sobre o Tiago. É urgente. Agora estava claro que algo enorme estava a acontecer, algo que ultrapassava o nosso silêncio e as nossas pequenas conversas. O passado dele, o presente dela, tudo parecia entrelaçado numa teia de mentiras e segredos. Mesmo assim, naquele momento, enquanto a chuva começava a cair e molhava o chão de pedra, senti uma faísca de algo que há muito não sentia. A vontade de lutar, de descobrir, de viver. Porque, afinal, a vida nunca é só uma história de amor. É um labirinto onde cada passo pode ser uma surpresa. E eu estava determinada a encontrar a saída, custasse o que custasse. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair timidamente, molhando lentamente as pedras irregulares da rua direita, onde nos encontrávamos. A jovem, que se chamava Inês, fitava-me com uma mistura de nervosismo e determinação. O casaco vermelho contrastava com o cinzento do céu, e o seu olhar parecia esconder histórias que eu ainda não estava preparada para ouvir. Margarida, sei que isto tudo é confuso, começou ela, com a voz trêmula. Mas o Tiago, ele não é só o marido da tua filha. Ele tem um passado que ninguém conhece, e está a meter-se em problemas que podem vir a afetar toda a família. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, enquanto o frio da chuva entrava pelos meus ossos. Que tipo de problemas? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Inês hesitou, depois puxou do bolso um pequeno envelope. Entregou-mo com mãos ligeiramente trêmulas. Isto é para si.
Ele queria que recebesse isto quando estivesse pronta. Abri o envelope com cuidado, encontrando ali dentro uma carta manuscrita, escrita com aquela familiar caligrafia que eu reconhecia entre mil. As palavras saltavam-me aos olhos, carregadas de uma mistura de arrependimento, medo e esperança. Querida Margarida, se estás a ler isto, é porque já não posso estar perto de ti. Há coisas no meu passado que me perseguem, sombras que não consigo afastar. Nunca quis magoar ninguém, muito menos a ti ou a Cláudia. Mas a verdade é que há segredos que ameaçam destruir tudo o que construímos. Não te peço perdão, porque sei que não mereço. Só te peço que cuides da minha filha e que, se conseguires, perdoes o homem que fui. Com toda sinceridade, Tiago. As lágrimas correram-me pelas faces sem que eu pudesse impedir. A dor, a confusão, o amor e a traição misturavam-se numa tempestade interior. Olhei para Inês, que me observava em silêncio. Quem és tu, Inês? Perguntei, com a voz embargada. Ela respirou fundo. Sou alguém que conhece o Tiago antes de ele ser o homem que tu conheces. E talvez, a única pessoa que pode ajudar a esclarecer esta história toda. Nesse instante, percebi que a minha vida, que julgava estar finalmente em paz, estava prestes a entrar num novo capítulo, mais sombrio, mais perigoso, mas também cheio da promessa de verdade. Enquanto a chuva aumentava, senti uma estranha mistura de medo e determinação a crescer dentro de mim. Estava pronta para enfrentar o que viesse, custasse o que custasse. Porque, afinal, o amor que sentirá não era só um episódio isolado, mas parte de uma história maior, uma história que eu precisava de desvendar até ao fim. O céu cinzento despejava uma chuva constante sobre Viseu, enquanto eu e a Inês caminhávamos lentamente pela calçada molhada, as gotas a escorrerem pelos nossos casacos. A cidade parecia envolta num manto de mistério, e eu sentia o peso das palavras dela apertar-me o coração. Quem era aquela mulher que surgira do nada com segredos sobre o Tiago? E, mais importante, até onde estaria disposta a ir para revelar a verdade? Margarida, começou Inês, com a voz firme apesar do nervosismo. O Tiago não é o homem que a maioria conhece. Antes de se casar com a Cláudia, ele tinha uma vida que manteve escondida. Uma vida com gente perigosa, dívidas e promessas que não cumpriu. Olhei para ela, tentando encontrar qualquer sinal de mentira. Mas o seu olhar era sincero, marcado por noites mal dormidas e decisões difíceis. Por que contar-me isto agora? Perguntei, apertando a bolsa contra o corpo. Porque ele desapareceu, e não só de casa. Está a ser procurado por pessoas que não brincam em serviço. Eu sei que a Cláudia nada sabe, mas você, continuou, olhando-me nos olhos, merece saber a verdade. Um trovão distante fez-me estremecer. O meu corpo, tão habituado ao conforto da rotina e da segurança, começava a habituar-se a um novo ritmo, o ritmo da incerteza. Paramos diante de uma pastelaria fechada, e enquanto eu tentava organizar pensamentos, Inês puxou do bolso um pequeno objeto embrulhado em papel. Desdobrou com cuidado, revelando um anel simples, mas com um brilho especial. O Tiago perdeu isto há alguns meses, disse ela. Pedi-me para guardar até encontrar alguém a quem pudesse confiar. Segurei o anel entre os dedos, sentindo um peso inesperado. Era como se aquele pequeno objeto carregasse em si toda a história, todas as mentiras e verdades que eu ainda não conhecia. O que quer que aconteça, Margarida, continuou Inês, com um sorriso triste, não está sozinha. Vou ajudar você a descobrir o que realmente se passou. Naquele momento, uma gargalhada inesperada escapou-me. Talvez fosse o nervosismo, talvez o absurdo da situação. Olhei para Inês e disse: então estamos duas mulheres com um homem problemático nas mãos. Parece o enredo de uma novela da TVI, não acha? Ela riu-se também, e pela primeira vez senti que talvez, só talvez, fosse capaz de enfrentar o que estava por vir. O que eu não sabia era que, enquanto caminhávamos para casa, sombras do passado do Tiago já se moviam silenciosamente à nossa volta, preparando-se para virar a minha vida do avesso. E que, em breve, nada seria como antes. No silêncio pesado daquela tarde chuvosa, percebi que a verdadeira tempestade ainda estava para começar.